Eu até brincava aqui com ele, fizemos um bolão aqui para adivinhar a idade do padre, bastante jovem. Nós até falamos aqui outro dia, né, Matheus? Uma leva de padres que tem vindo aí, bastante jovens. Isso é bom, mostrando uma renovação da igreja e uma atuação bastante forte da igreja, realmente no sentido do jovem, né? E mais o padre José Gabriel, mais um padre jovem que faz parte aí ali da comunidade Azambuja. Padre, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde, Valdomiro, boa tarde a você que também nos acompanha, aí os internautas, os ouvintes, uma alegria estar aqui com vocês também. 27 anos só, padre? Ele não tem cara de 27 anos, né, Amanda? 27 anos, me deram 36 aqui, né? Mas a Amanda exagerou, Eu não sei onde a Amanda achou 36 anos pro Eu padre queria dar um José. extremo, porque às vezes a gente se surpreende. Eu pensei, não, vai que eu acerto, né? Vai que eu acerto e ganho o bolão. Uns 10 anos a menos. Uns 10 anos a menos. 27 anos. Ô padre, essa é a pergunta. Em que momento da sua vida o senhor decidiu, é por esse caminho que eu quero seguir? Bem, desde muito criança, queria ser padre e brincava de missas e tudo mais, e minha família sempre foi bastante igreja, então isso foi me cativando também. Só que no decorrer da história, fui crescendo, fui estudando, e aí foi despertando outras vocações, o desejo de ser pai de família, de ter filhos, de casar e tudo mais, a ponto que chegou no último ano do ensino médio, e eu tinha um professor de biologia que dizia assim: vocês não podem parar por aqui, ao menos façam alguma faculdade no próximo ano, para vocês não perderem o ritmo de estudo e tudo mais. Tinha um seminarista na minha comunidade de pastoral, lá na minha comunidade na Santa Luzia, que trabalhava aos finais de semana lá, e ele disse assim: olha, quem sabe você comece o curso de filosofia, que é o primeiro curso que nós fazemos como seminaristas. E o curso é aqui em Brusque, ali na Faculdade de São Luís. Então, como eu morava ali na Santa Luzia e a faculdade era aqui no centro, eu falei, bem, vou começar, depois, se eu não gostar da filosofia, eu posso validar com outros cursos, né? Sei lá, jornalismo, psicologia, direito, tantos outros, né? De humanas. E aí foi que eu entrei na sala no primeiro dia de aula, e eram 30 alunos, e eu era o único que não era seminarista. E aí me vi rodeado por aquilo tudo, e na hora de fazer trabalhos, seminários e tudo mais, eu tinha que cair no grupo também dos seminaristas, né? Então comecei a retornar a visitar os seminários, as casas de formações, o Cefisc, o PIME, que era aqui pertinho, a Zambuja e tudo mais, e aquele desejo foi voltando. Então no mesmo ano, em 2017, comecei a fazer o acompanhamento vocacional com a equipe vocacional da Arquidiocese, e aquele desejo que até então estava adormecido foi retornando, e aí decidi entrar no seminário no outro ano, interrompi a faculdade, tranquei, entrei no propedêutico, que é a fase introdutória, que nós entramos para aqueles rapazes que já terminaram o ensino médio, já são maiores de idade, entram no propedêutico, que é lá em São José, perto de Florianópolis. E aí fiz um ano lá, e quando retornei aqui para Azambuja, terminei os 2 anos morando em Azambuja, cursando a filosofia. O padre é natural de Brusque? Eu sou natural de Joinville, mas aos 7 anos eu vim para Brusque porque meu pai é natural de Brusque. Então, 7 aninhos, retornei para Brusque e cresci aqui. Então, acredito que sou mais brusquense do que joinvilense. Padre, novo desafio, né? O senhor praticamente se ordenou faz pouco tempo, né? Que virou realmente padre. Ficou um ano ali na região da Grande Florianópolis, e agora vem para assumir um grande desafio, né? Que é o Santuário de Azambuja, né? O senhor, como o senhor falou, o senhor não é brusquense, mas não nasceu em Brusque, mas é brusquense. E sabe todos os desafios que é assumir o Santuário de Azambuja, né? Como é que está sendo todo esse processo? Porque foi muito rápido, né? Por mais que nos bastidores vocês já sabiam essa mudança, mas não deu tempo do senhor vir para cá, conhecer como é que estava a filosofia do padre José Henrique, como é que está toda essa situação, como é que está sendo essa semana agora que o senhor chegou, já tendo a posse na terça-feira, e já no final do ano, que querendo não, é Natal, tem confissões, tem vários eventos que acontecem na Zambuja. Muito bem, eu fui ordenado no dia 16 de novembro do ano passado, então recém um ano, e na igreja nós somos formados, né, para sermos padres, e isso é o essencial, né? E nós sabemos assim que de fato nós damos ao povo não qualquer coisa, mas o próprio Deus. E independente da idade e tudo mais, isso nos pega de surpresa também, né? Porque nunca imaginaria que voltaria para trabalhar na mesma cidade da onde saí, né? E costumo brincar também que santo de casa não faz milagre, e de fato não o faz, né? Porque o milagre quem faz é Deus, o santo intercede, intermeia a coisa toda. E quando o Dom Wilson, nosso arcebispo de Florianópolis, me comunicou que eu viria para Zambuja, eu acolhi com grande surpresa, né?
porque uma das primeiras imagens que passou na minha cabeça foi a imagem da minha infância e da juventude, das vezes em que entrava no santuário, nas festas de agosto, na festa de maio, o cheiro que tinha o santuário, nas missas, o incenso e tudo mais. Isso tudo me trouxe ao coração uma grande felicidade, né? É um tempo de voltar a Zambuja de um jeito novo, né? Não mais como seminarista, não mais como criança ou jovem, agora como padre, com aquilo que exige também a responsabilidade de um padre, né? É claro, a gente pode imaginar bem, um jovem de 27 anos assumir um santuário que certamente era assumido por pessoas de 40, 50 anos. Bem, o padre é padre independente da idade, né? Ele dá ao povo aquilo que só um padre pode dar. As questões administrativas, digamos por providência de Deus, né? Dom Wilson, em 2023, me convidou para fazer uma pós-graduação em governança eclesial, o que ajuda bastante também nesse sentido todo, né? Porque é um arcabouço também de conhecimento e na questão administrativa da própria paróquia que exige. O santuário tem uma singularidade, digamos assim, né? O santuário, ele é uma paróquia, mas também é um lugar em que passa muitos peregrinos, né? Então, como você mesmo disse, é Natal, é tempo de confissões, é o tempo do Advento, que exige toda uma atividade muito mais especial e intensa. E como nós não podemos nos apegar a nada, né? Nós temos que estar disponíveis à missão da igreja. Se a igreja me solicita em tal lugar, imediatamente, na medida daquilo que precisa, eu preciso estar lá. Então, Dom Wilson me comunicou uma semana antes, né? E ele disse assim, olha, eu penso em você em Azambuja. E eu falei assim, Dom Wilson, obrigado e tudo mais, e quando que eu devo ir? Aí ele deu uma risadinha e falou assim, olha, eu penso que você celebre o Natal com aquele povo. Olha só. Assim, caraca, mas já, Dom Wilson, como assim? Aí eu falei assim, tá, mas eu preciso de uma data, quando? Aí ele deu uma risadinha, semana que vem. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí ele falou assim, eu preciso, porque as transferências estão acontecendo e eu preciso que você assuma lá. E nada me prende, né? Então, por isso que também assumi com o coração bastante feliz e disponível esse lugar que já tem meu coração desde a minha infância, minha juventude, e estamos aí com bastante felicidade no Santuário de Azambuja. E até, padre, eu penso que você falando sobre a sua trajetória desde criança, né, que você brincava de missa, eu penso, poxa, será que isso não é uma vocação, não é um dom? Você vê dessa forma, que você desde criança brincando de missa, você não vê que isso talvez seja um dom? Porque algumas pessoas talvez desde criança já pensam, eu quero ser médico, eu quero ser isso, e realmente seguem nessa linha, nessa trajetória. Você se enxerga dessa forma? Uhum. Acredito que Deus vai dando sinais, né, na nossa vida. Eu costumo usar o exemplo, por exemplo, da Serra do Rio do Rastro. Quando a gente pega o carro e começa a subir a serra, a gente não vê o caminho que está fazendo, né? Mas sabe que está fazendo um caminho cheio de curvas. Mas quando a gente chega lá em cima, a gente consegue ver a estrada e ver a beleza de tudo aquilo que a gente passou, né? Na hora a gente não consegue ver, mas depois, quando atinge lá o mirante, nós vemos a estrada que fizemos. E acho que a minha vocação também foi assim. E você crê que já chegou nesse mirante? Ou você ainda pode... Eu acho que eu vou chegar no mirante quando morrer, né? Mas hoje eu já consigo olhar para trás e ver a mão de Deus, assim, em tudo isso, né? Tantos caminhos que ele foi encaminhando, esse seminarista que Deus colocou na minha vida para dizer assim, olha, quem sabe começa o curso de filosofia e tudo mais. Eu acho que a vocação é um dom, acredito muito nisso. Nada é por acaso, né? Não, de fato, nada é por acaso. A história do padre, ela me remete muito a algo que eu acredito muito, que a vontade do que a gente quer, que Deus quer, muitas vezes é diferente, né? E eu vejo o padre contando, né, de tudo que vem, as pessoas que foram cruzando seu caminho até o momento em que o senhor pensou em ir para um outro lado, e Deus disse, não volta, que o meu plano para ti é esse aqui, né? Eu vejo muito dessa forma, né? Ô padre, embora o senhor tenha já um conhecimento de Brusque, como o senhor mesmo disse, a sua infância tem uma relação direta aqui, eu imagino que para conduzir uma paróquia se tenha também uma diretriz da arquidiocese e tudo mais, mas existe também o toque do pároco, né? O que o senhor pensa e tem de planos aí, já conhecendo, embora há pouco tempo aí, a realidade da paróquia, o que o senhor pretende, o que o pessoal que lhe acompanha, que vai lhe acompanhar, pode esperar aí do seu trabalho na paróquia? Muito bem, eu acho que todos nós esperamos algo, né? Sim. E toda transferência exige de nós também uma abertura ao novo, porque nós sempre estamos nos adaptando ao padre que chega, né? E talvez aqui seja a maior beleza de tudo isso, né? Nós acreditamos que a mão de Deus está em tudo isso, e a igreja sempre tem os padres para aquele tempo, para aquele momento. No início nós conversávamos, padres tão jovens para esse tempo e tudo mais, porque Deus sempre envia padres
para a necessidade daquele povo, para a necessidade daquele tempo. Eu acho que a Zambuja é um santuário e isso é muito evidenciado na nossa região. E assim como nós conhecemos, o santuário exige de nós também uma atenção aos peregrinos, uma atenção àquele povo. O santuário também é uma paróquia e por isso estamos abertos, né, ao novo. No meu discurso de posse eu deixava isso bastante claro, assim como Nossa Senhora no anúncio do anjo sobre primeiro ouvir para depois falar. O que eu quero é ter um coração bastante disponível à voz do povo, né? Então, ouvir primeiro as necessidades, ouvir o apelo da igreja no hoje, no agora, no aqui, e corresponder a essas necessidades com aquilo que Deus suscitar o coração. Estamos abertos àquilo que Deus quiser e aquilo que a necessidade do povo pedir também. O padre, a gente sempre fala com os padres mais experientes de trazer o jovem para a igreja, né? E o senhor, como jovem, claro que vai querer trazer. Eu sei que o senhor participou algumas vezes das missas dos jovens aqui na Igreja Matriz com o padre Rodrigo. Até na última sexta-feira o senhor esteve ali. Como é que vai ser esse processo de realmente trazer o jovem também para a Igreja da Zambuja? Porque a gente sabe que muito jovem fala da Matriz, mas tem a Zambuja também, onde tem a missa da Cura de Libertação e tem outros eventos também que trazem jovens para a igreja ali. Bem, a juventude já é o presente da igreja, né? Não é nem o futuro. E nós já olhamos essa grande potência de vida em cada jovem, em cada criança. E de fato a Zambuja está com as portas e sobretudo com os corações abertos para viver também esse novo tempo. A juventude que se aproxima da igreja, a juventude que quer mais de Deus. Recentemente saíram pesquisas, né? Tanto da parte do Vaticano como até do IBGE e tudo mais, do grande número de jovens que vêm buscando a igreja, né? E até jovens depois de adultos sendo batizados e buscando a fé e tudo mais. Acho que é um novo tempo de pessoas que não querem mais uma fé superficial, uma fé rasa, mas uma fé bastante enraizada. A Matriz trabalha muito bem isso com os jovens, né? Tanto é que na última missa jovem, o padre Rodrigo, que coordena essa parte do setor da juventude, fez o convite, né, de que a Zambuja abrisse as portas para a juventude. E digo com toda clareza, assim, em nome do santuário, que nós abrimos não só as portas, mas sobretudo o coração para esse novo tempo, para esse novo respiro também que a igreja nos oferece com os jovens. E padre, na sua opinião, por que o jovem então ele está procurando mais a igreja? É algum problema familiar? Algum problema relacionado talvez à rua? O que está fazendo ele procurar mais a igreja? Querendo buscar mais a fé? Ou algum problema, enfim, na sua vida? Santo Agostinho tinha uma frase que dizia assim: nós fomos feitos para Deus e não descansaremos enquanto por ele não formos saciados, né? E de fato nós temos uma sede que só Deus pode saciar. Talvez a nossa juventude tenha buscado durante muito tempo saciar essa sede com tantas outras coisas que só Deus pode saciar. Nós brincamos, né, que no nosso coração há um espaço que só por Deus pode ser preenchido. A gente pode forçar ali, né, tantas outras coisas que vai caber, vai meio que moldar aquele espaçozinho que só Deus pode preencher, mas a gente sabe que não é daquilo ali e uma hora vai faltar. Acredito que a juventude de hoje tem visto a necessidade de Deus, e não só na fé católica, mas em tantas outras religiões. A juventude tem aumentado muito, porque talvez tenha compreendido que num mundo tão caótico assim, que não para olhar para si, para o outro, para Deus, Deus está continuando sendo a resposta. E aqui está, quem sabe, a coisa mais bonita disso tudo, né? O Valdomiro falava ali sobre a liberdade, né? Você viu, trilhou esse caminho, depois quis voltar. Talvez aqui seja a palavra-chave de tudo isso, né? Um Deus que nos dá a liberdade. E até mesmo, né, padre, um amigo pode puxar o outro, né? Claro. Eu fui na missa jovem, gostei, você não quer vir comigo? E pode ir puxando o outro e assim formam um grupo, né? Papa Francisco falava isso, né? Jovens evangelizando outros jovens. Porque mais do que com palavras é com o nosso testemunho, né? Então não é só ir na missa jovem, é como você testemunha essa fé também na vida. E Deus conta com a ajuda de cada um de nós, né? E dando liberdade, dando acesso tranquilo. Eu costumo comparar isso como um pai que vai ajudando uma criança a andar de bicicleta, por exemplo. Padre, estamos chegando no último domingo do Advento, né? E a programação de Natal acho que deve estar bastante recheada de situações ali na Zambuja, né? Como é que tá toda essa programação para essa semana agora, do último domingo de Advento, da própria questão das missas de Natal e também as confissões, né? Porque o pessoal agora começa a procurar para fazer a confissão, né? Talvez durante o ano não procurou a igreja em nenhum momento, aí chegou na época do Natal, quer fazer a sua confissão. Como é que tá essa programação toda na Zambuja? De terça a sexta-feira nós temos o expediente paroquial, onde padres atendem as confissões e fazem os atendimentos necessários a cada fiel que se aproxima. Como nós somos um santuário,
a recorrência por solicitações de confissão, de atendimento é bem maior, né? Então, durante as missas também, aos finais de semana, em algumas missas específicas, nós temos também padres atendendo as confissões, e as missas de Natal, tanto no dia 24, como no dia 25, no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, já estão disponibilizadas nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram do Santuário. Se você tiver curiosidade em saber mais, lá estão os horários bem definidos. Nós teremos os horários de sábado e de domingo aplicados nos dias 24 e 25. Qual que é o Instagram do Santuário? Santuário de Azambuja. Tudo Isso junto? Aí. Isso aí. Bem simples, é bem fácil de achar. Procurando pelo erro, nome já vai erro. encontrar. Isso aí. E a pergunta que todo padre que chega aqui nós não escapa: qual é o time que o senhor torce, padre? Ah, meu Deus! Porque aqui isso é uma coisa, religião e futebol se misturam muito, né, Vilmar? E não tem escapatória. Eu vou aqui. sair mal falado se falar. Será, Talvez padre? os bastidores o senhor possa falar. Isso, mas eu então torço tá pro Palmeiras. Oh, mas eu sabia, abençoado, padre. É isso aí. Você também? Tamo junto, então. tá vendo? Olha Nos aí, aponta ó. aqui, ó, maravilha. Eu digo que é o segundo melhor time do Brasil na atualidade, porque tem um que tem a maior torcida aí, que tá ganhando tudo, perdeu agora essa semana, Exatamente, mas, por né? isso que eu pensei antes de falar. Eu tenho, nessa descontração, eu tenho uma outra pergunta pro padre. Padre, como é que é sair agora da igreja e não procurar o caminho de Santa Luzia? Ir para casa na própria Zambuja. Como é que os pais estão vendo isso em casa? Só, meu filho tá aqui do lado agora, ele não vai vir para casa, eu tenho que ficar na igreja. Pois é, esse foi um desafio bastante grande, porque quando eu estava nas outras paróquias, em Palhoça, em Biguaçu, Brusque era o meu lugar de descanso, né? Só que agora Brusque também é o lugar do meu serviço, da minha missão, do meu trabalho e do meu descanso. E isso precisa ser bem definido assim para que se leve uma vida saudável, né? Por isso que quando eu estava morando aqui no seminário também, um dos elogios que os padres faziam é que meus pais respeitavam muito bem essa limitação de não ficar muito no seminário, mas respeitar os limites, né? E acredito que isso é bastante eficaz. Claro, nada impede de almoçar na casa da mãe, alguma coisa assim, né? Que claro, comida da mãe não se compara. Sim. Mas também de saber respeitar os limites, né? Isso é saudável, tanto para a família quanto para o padre também, saber definir o lugar do descanso, o lugar do aconchego, o lugar do trabalho, o lugar da missão. Padre, muitíssimo obrigado, sucesso, bom saber que o senhor retornou a casa e que é palmeirense, além de Viu tudo só? aí, né? Melhor ainda. É melhor ainda, né, padre? Mas sucesso aí na empreitada. Espero e vamos ter com certeza o senhor muitas vezes aqui no microfone, né? O pessoal da paróquia sabe que o microfone da Rádio Cidade está sempre aberto, o Vilmar sabe bem disso. Sempre que precisar. Sempre incomodo o Vilmar, né? Exatamente. Claro que o padre Vilmar. Exatamente. Então, sempre que tiver alguma informação, sempre que precisar, sinta-se à vontade para nos chamar e para vir aqui ocupar esse microfone. Sucesso, padre. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de me apresentar também. Obrigado por abrirem esse espaço também, transmitindo as missas do santuário, a quem nós agradecemos de modo muito feliz. Obrigado por fazer essa ponte também entre o santuário e a casa de cada brusquense, pessoal aí da região. Muito obrigado. Contem com o santuário. Sucesso, padre. Amém. Esse é o padre José Gabriel conversando aqui conosco. Essa entrevista vai estar no site da cidade daqui a pouco e no recorte também no YouTube. Você pode conferir se você pegou a entrevista andando, até para você conhecer um pouco a respeito aí do padre que está assumindo, já assumiu agora a paróquia de Azambuja.